Boa tarde. Meu nome é Anderson, eu sou engenheiro de produção, eu trabalho na CBL, Companhia Brasileira de Lítio, eu trabalho na unidade de Araçuaí, a mineração. Vamos apresentar um trabalho para vocês aqui que a gente desenvolveu lá na mina, que é um trabalho sobre um reaproveitamento de rejeitos que a gente desenvolveu internamente lá. Falar um pouco sobre a CBL rapidamente. A CBL ela está operando aqui desde a década de 90, uma empresa pioneira na mineração de lítio no país. A gente tem depósitos de pegmatitos e realizamos uma concentração. A gente vende o produto hoje a granel, exporta o produto para a China e também temos uma planta química, uma refinaria na unidade de Divisa Alegre, na Bahia, na divisa com a Bahia. Esse trabalho é uma rota de processamento mineral para concentrar pequenos cristais de spodumênio. Rapidamente falando sobre o lítio se tornou um recurso estratégico, devido ao crescimento de tecnologias. Hoje ele se encontra como uma ferramenta-chave na transição energética. Então, nos últimos anos aí a gente vem desenvolvendo, tanto aqui no Brasil quanto externamente no mundo, a gente vê diversos projetos de lítio em expansão. Aqui a gente tem o Vale do Jequitinhonha, como referência aí, dos maiores depósitos do país aqui dentro da Reserva Nacional. Só voltando rapidamente, uma característica nossa aqui, da região, desses depósitos, é que o mineral minério que contém o lítio é o spodumênio, ok? Rapidamente, essa aqui é um fluxograma de processo de como a gente opera na mina hoje. Então, hoje, nós temos lá uma operação de britagem e a gente faz uma redução desse material granulometricamente até uma granulometria que a gente encontra adequada para o nosso processo de concentração. Nosso processo de concentração hoje é realizado por meio gravítico e a gente utiliza meio denso para estar realizando esse processo. Só para ficar mais fácil depois entender o que a gente desenvolveu aqui. Aqui é uma planta, é uma foto lá da planta, só para quem não conhece aí, poder ter uma noção. Aqui pega um apanhado mais geral, temos um equipamento aqui que está em foco, é um equipamento de classificação por sensores que a gente utiliza na etapa de britagem, que é um ore sorting. E ao fundo lá tem a nossa planta de concentração, que está mais em foco aqui, ó. Essa planta de concentração hoje, que é nosso meio denso, a gente tem uma capacidade produtiva de 50 mil toneladas de concentrado de spodumênio por ano. 5,5 de TU. Então, a partir dessa introdução, qual foi a ideia e o desenvolvimento do trabalho? Com aspectos que a gente tem que o spodumênio ele forma grandes cristais. Comparado com diversos outros minerais, a gente tem essa vantagem aí estratégica de grandes cristais serem formados nos corpos de pegmatito. O que, para a gente, isso é muito importante, que facilita o processo de cominuição. A gente tem que cominuir menos ali devido ao maior grau de liberação desses cristais. E aí a gente identificou em campo, junto com o time da geologia, um trabalho interdisciplinar. Inclusive, o Pedrosa, já em artigos dele lá de início dos anos 2000, já tinha identificado a mesma coisa, que alguns corpos minerais de pegmatito eles possuem características diferentes. Os cristais de spodumênio eles são formados em granulometria, eles acabam que por processo de formação geológica, não sou geólogo, não vou detalhar ao certo aqui como que é isso, mas por esse processo de geológico de formação, os cristais são menores também. Então, a gente tem corpos com cristais de spodumênio que acabam formando menores. Daqui a pouco eu tenho uma imagem, vou mostrar para vocês aqui como ficaria isso, fica mais fácil da gente identificar. Qual foi o objetivo do trabalho? A gente avaliar os resultados de análise mineralógica de todas as etapas do processo. Então, toda a mineralogia foi feita durante todas as amostras e resultados que vocês vão ver aqui mais à frente. Avaliar os resultados químicos de todas essas etapas do processo também. Então, todos quimicamente foram avaliados, por mais que talvez
Nem sempre eu estou apresentando aqui mais na frente todos os resultados, mas sim, foram avaliados. Caracterizar essa amostra de alimentação do OMS, no meio denso para a gente, e desenvolver uma rota para otimização de recuperação mássica e metalúrgica do material. Ou seja, a gente viu um problema lá, vamos resolver, né? Temos que resolver. Aqui a gente tem umas imagens que dá para visualizar isso. Ela está com uma pequena escala raiz aqui, tem uma canetinha Bic ali no meio, dá para ficar mais fácil de ter uma noção do tamanho real do cristal. Não sei se tem um laser aqui, ó. Nessa imagem central ali, ó, normalmente a gente pode ter cristais de espodumênio ali com até 2.000 milímetros, 1.500 milímetros. E a gente pode ver nessa imagem mais à minha direita aqui, que a gente tem cristais de espodumênio formado também, que eles estão muito menores na sua formação. São pequenos cristais de espodumênio. A ideia principal, né, de onde surgiu para uma ideia de desenvolvimento do trabalho. Existe um trabalho também do José Edson, ele era geólogo lá na empresa, ele desenvolveu um trabalho justamente identificando e já explicando o porquê que isso ocorre e como que foi isso, né, e o que isso impacta para a gente na mina. E aí, uma continuação desse trabalho seria o quê? No processo, como que a gente pode trabalhar com isso. Inclusive, foi um questionamento realizado lá atrás por ele, na hora de desenvolver o trabalho. Isso vai impactar diretamente no processo? Como? E aí? Como é que a gente consegue identificar se realmente vai ter um impacto e como comportar em cima disso? E foi a partir daí que desenvolvemos esse trabalho. Voltei? Primeiramente, então, o que foi feito? Em regra geral, o trabalho foi feito em escala industrial, tá? Não foi em estado de bancada, não, foi industrialmente. Então, eu montei amostras compostas aqui, que representam um determinado período, e avaliei o seguinte. Como a gente pode identificar, as 4 primeiras amostras ali, a gente tem a fração M1, que é a fração mais grosseira para a gente, ela apresenta na amostra... Isso aqui está faltando, eu tinha que ir pegando aqui o vermelho também. Tanto na amostra 4 quanto que na amostra 5, foram processados, o room of mine alimentado na etapa de processo de beneficiamento foi esse room of mine contendo esses cristais pequenos de espodumênio. Então, identificamos na mina as frentes, os níveis onde tinha esse cristal pequeno de espodumênio, separamos e setamos o processo para rodar tal e qual. Ou seja, não foi feita nenhuma adaptação, não foi feita nenhuma regulagem de processo para trabalhar diferente com esse material. Foi feito da mesma forma, ou seja, como comportaria o material caso eu não tratasse ele diferente. E aí a gente conseguiu identificar que alguns indicadores que a gente avaliou, recuperação metalúrgica, recuperação mássica, e o teor, principalmente, eles caíram na fração maior. Na fração menor, acontece o inverso. A recuperação metalúrgica ela subiu um pouco, a recuperação mássica subiu um pouco, quando processado esse material com menores cristais de espodumênio. O que pode vir explicar isso para a gente? E, a partir daí, a gente começou a desenvolver o que pode estar acontecendo. Então, prioritariamente, vamos realizamos uma mineralogia. Então, identificamos o seguinte. Na concentração por meio denso, a gente tem uma característica importante para a gente aqui que cabe explicar. Eu consigo identificar a densidade da muscovita, do espodumênio, da albita, mas eu não consigo identificar, tecnicamente, né, diferenciar a densidade de um material que ele é misto. Ou seja, ele pode ser 10, 90, 20, 80, 30, 70, ele pode oscilar bastante. Isso vem da cominuição. E quanto menores os cristais, esse comportamento muda. Então, o que a gente identificou? Que, a partir dessa mineralogia, que as amostras de material grosseiro, que o nosso boron size é 10 milímetros, 9,5, então dá para fazer uma catação manual, identificamos o seguinte,
a presença de maior quantidade de material misto no rejeito. Ou seja, esse material misto, que ele deveria estar indo para o concentrado, ele estava indo para o rejeito ali. Mas ele vai e parte para o concentrado. E por que aconteceu demais? Maior volume de material misto gerado. E o mesmo não ocorreu com o material mais fino. Eu não consigo ter uma mineralogia do material fino, porque ele é boron-sais de 1 milímetro, então daria ter um trabalho de microscopia para conseguir fazer isso. Isso aqui, na verdade, eu só peguei um difratograma e transformei ele aqui nas tabelinhas para a gente ficar mais fácil de ver. Então, eu fiz um difratograma para cada fração, para cada amostra dessa aí, e identificamos aqui que lá nas mesmas amostras, as amostras 4 e as amostras 5, que são amostras compostas do processo, identificamos que, no rejeito, ela estava tendo um percentual muito mais elevado de spodumênio, o que é anormal, ou seja, realmente o rejeito ali ele estava contaminado com esses materiais, aí, com spodumênio, contaminado com spodumênio, ou seja, eu estava perdendo no meu processo de recuperação. Então, corrobora para o meu resultado de recuperação metalúrgica inicial. Minha recuperação metalúrgica caiu, ou eu perdi na alimentação, ou eu estou indo para o meu rejeito. Então, identificamos aqui que o material está indo para o rejeito. Aqui fizemos as análises químicas dessas amostras de rejeito para identificar se estava realmente acontecendo isso, se o teor também estava caindo. Caindo não, no contrário, né? Subindo. Então, como a gente pode identificar, as amostras de rejeito, o teor lhe subiu. 0,6, 0,6, 0,58, 0,62. Em cima de um resultado referência, aproximadamente de 30% a 40% era a contaminação que estava tendo nesse rejeito aí. Então, o valor referência de teor é 30% a 40% menor do que esse valor que está sendo trabalhado, que foi obtido nessas amostras. Então, a gente conseguiu identificar aí que realmente estava acontecendo essa contaminação. Aqui mostra só aí não está em gráfico, não está em tabela esse, mas mostra um difratograma aqui. Pode haver lá embaixo, spodumênio 11,8%. Para todas as análises foi realizada. Por que apenas esses minerais? Aliás, quando volto aqui, por que apenas esses minerais? Eu tenho uma limitação do equipamento aí, né? No caso do difratograma, eu não consigo analisar. Eu analisei ali as fases que são calculadas dentro de um percentual mínimo ali. Tem várias outras fases menores, em menor percentual, mas elas não fizeram parte para a gente aqui, porque era abaixo de 1%, 2%, bem pequeno ali, ok? Não ia impactar diretamente. Enfim, identificamos o problema, já conseguimos fechar que realmente o problema estava acontecendo. Como resolver isso? Beleza, muito fácil, brita tudo. Para que você está britando material grosseiro no início? É só você fechar o britador e diminuir o material todo desde o princípio. Porém, nosso meio de concentração é um meio gravítico. Quanto menor for a minha granulometria do material, eu vou precisar ajustar o processo. Então, por exemplo, hoje na planta, o boron-sais para eu poder concentrar spodumênio é 0,5, 0,85 milímetros. Então, material menor que isso eu não consigo estar concentrando. Eu precisaria de um outro processo de concentração para tentar trabalhar com isso. Então, não é vantagem. Então, a solução básica, que seria só diminuir tudo, não é interessante para a gente. O que a gente pensou, então? Então, vamos trabalhar apenas com esse material, sabemos que precisamos coexistir com ele e vamos processar ele de uma forma separada. Pegamos esse material e processamos ele e fizemos testes para descobrir qual seria o fechamento ideal, para eu ter o mínimo de material perdido ali. Querendo ou não, isso é minério que eu já tinha identificado nesse rejeito. Então, fizemos uma pequena rota de processo. Peguei esse mesmo material, o rejeito, alimentamos ele num cone. O fechamento ideal aí ficou próximo dos 9 milímetros, aproximadamente. Depois, mandamos esse material para uma peneira de classificação e temos 3 produtos. Um produto na granulometria padrão, que era a M1. Meu peneiramento ali, minha classificação não foi perfeita. Eu não fiz um circuito fechado. O produto na fração M2, que é a fração mais fina para a gente, uma fração de concentração, essa RM2. E o produto na fração RM3, que eu não vou conseguir concentrar por meio gravítico para a gente aqui.
Aqui mostra só uma diferença, o que ocorreu, como ficou uma análise, né, granulométrica do material após esse reprocessamento. Como a gente pode observar ali, a maior parte do material antes estava acima de 9,5. Top size 97% lá está em 19, 11 ali abaixo de 9,5. A curva inverte após reprocessamento, e o material que está abaixo do 0,85 lá é o material perdido. Ou seja, eu britei, eu reduzi, eu diminuí o material, eu gero mais material fino, então eu não recupero 100%. Então, desse meu 100% alimentado, eu acabei que eu perdi 13% aí de material fino. Ok? Aí fizemos o seguinte, então vamos pegar esse material já britado, na fração adequada para a gente operar no meio denso, e vamos concentrar esse material. O produto está livre, né? A gente já liberou aquela partícula mista que estava ali. Quando a gente fez isso, a gente encontrou o seguinte, um teor na ordem de 4... Importante, no processo não regulamos nada. Foi tudo feito com o mesmo parâmetro, pressão, densidade. A gente poderia ter feito esses ajustes em campo, porém iam criar várias oscilações e parâmetros diferentes no processo. Então, foi mantido os mesmos parâmetros lá. Por exemplo, em testes aqui, a gente sabia o que precisava fazer para otimizar, mas por manter o mesmo parâmetro, para ficar comparando laranja com laranja, nós mantemos ali esse mesmo padrão. Então, identificamos um teor, uma recuperação metalúrgica, ficou média ali em 4,08%. De teor, está ruim para comércio? Tá. Mas também não está. Está abaixo de tudo. Vamos lembrar que a alimentação vem de um rejeito, né? E recuperação metalúrgica na casa dos 53%. O que é que mata? A massa. A massa, a recuperação máxima está muito baixa. Um processo para 4,28. Como a gente pode observar antes, a nossa recuperação máxima média é na casa dos 20%. Então, é uma recuperação bem baixa em relação à nossa recuperação de processo usual. Aqui só mostra um difatrograma também dessa amostra de rejeito reprocessada, mostrando que, na verdade, aqui esse difatrograma é do rejeito desse mineral concentrado. O espodumênio, que antes na amostra de rejeito estava lá presente, na casa dos 10, 11%, agora ele não existe mais. Então, ele ficou com um percentual bem baixo ali. Qual que seria, então, uma possível solução de processo? A gente pensou o seguinte, ao invés de eu recuperar só dessa forma isolada, que eu ia ter uma recuperação máxima muito baixa, não ia ter viabilidade econômica de instalação de uma planta para recuperar 4% de material por meio denso, o que a gente pensou? Então, vamos fazer um blend desse material com o nosso material, com o nosso minério já alimentado. Ou seja, eu já tenho um minério para alimentação numa granulometria adequada, num teor médio de processo, vamos só misturar ele, fazer um blend dele com esse rejeito reprocessado. Como vamos testar para funcionar? Criamos 4 cenários, 20-80, 40-60, 60-40 e 80-20, oscilando entre o que for minério e o que for rejeito ali. E, a partir desse blend, vamos rodar na planta, vamos desenvolver isso aí para ver o que acontece. Mantendo os mesmos parâmetros, não adequando ainda, porque se a gente adequar, aí a gente perde uma base padrão aí, ok? Aqui mostra rapidamente qual foi o teor. Então, as amostras do 0,1 até o 0,4 vai oscilando. Do 0,1 é a menor quantidade de minério, né? E o 0,4 a maior quantidade de material na alimentação. Então, aqui, o 0,4, o melhor resultado, é 20% de rejeito na massa. Eu coloquei o seguinte, um corte ideal seria um teor de 5. A gente tem como um corte de processo, né? Um 5 de teor. Então, quando chegar num 5 de teor ali, já está interessante para a gente estar trabalhando. Então, como pode observar, quando eu tenho 20-80 e 40-60, eu não consigo atingir esse teor. O teor fica abaixo do 5. A partir dos 60% minério e 40% de rejeito de reprocesso, eu consigo atingir um teor de 5,07. Então, eu já consigo pegar um corte ali, um teor de corte, e já está ultrapassando ele. E, a partir do que a gente aumentou a quantidade de minério e diminuiu essa quantidade de rejeito, eu consegui um teor mais alto, na ordem dos 5,27%. Aí. Ou seja, eu estou conseguindo recuperar, conseguir produzir em um teor de corte, um teor comercial ainda que tem saída, e recuperando uma massa que era do rejeito. Ok?
Lá embaixo, pode observar, é só o teor do rejeito também desse material, tanto o concentrado em cima quanto o rejeito desse material reprocessado. A gente chegou aqui que quais seriam os resultados finais que conseguimos encontrar. A amostra 01 ela deu 57% de recuperação metalúrgica com 6,71% de recuperação mássica, mais um teor médio de 4,34%. A 02, 03, 04, e foram subindo, né, esses teores aí. Então, só corroborando junto com o teor que já foi apresentado, 5,7 e 5,26 nas amostras de 60-40 e 80-20, a gente conseguiu uma recuperação mássica na casa dos 14%, praticamente, né, e na casa dos 16%. Já tem uma viabilidade de econômica e de rota de processo aí muito mais interessante dos que os 4% que a gente conseguiu encontrar anteriormente. Então, o que a gente consegue concluir com esse trabalho? Foi possível, né, observar que esse material ele foi liberado, então, ocorreu a liberação desse minério que ele estava presente no rejeito, então, após essa rota de processo e todo esse trabalho de análise realizado em cima dessas amostras, foi identificado que isso realmente ocorreu, então foi possível identificar a liberação desse material a partir dessas análises dos produtos posterior. E vamos lembrando que, a partir do momento que eu estou recuperando a minha alimentação, um material que ele era proveniente de um rejeito, eu estou incrementando uma massa nova. Essa massa nova ela não vai vir do meu room of mine. Então, o que vai estar acontecendo? Aliás, ela já veio do room of mine. Eu estou recuperando ela agora. Ela era algo que estava perdido, a gente está recuperando ela no processo agora. Então, quando eu faço uma análise pontual, se eu for olhar apenas os indicadores do DMS, talvez, poxa, não estou tendo ganho. Por quê? Porque quando eu vou olhar o todo, eu vou ter indicadores talvez se mantendo regulares e não tendo ganhos efetivos. Porém, quando a gente analisa o todo e não apenas o DMS, a minha recuperação metalúrgica, a minha recuperação mássica global e metalúrgica global em relação ao room of mine que saiu da mina, ele aumentou na ordem de 4%. Então, a gente conseguiu ter um ganho efetivo aí dessa recuperação. Além do know-how de saber o seguinte, a partir se você sabe como você reprocessa, você sabe como você pode trabalhar. Então, você pode muito bem produzir um material mais rico, perder no rejeito, que você sabe como você recupera desse rejeito. Então, você tem essa flexibilidade para você poder operar a planta. Então, você vai conseguir estar trabalhando, oscilando o teor, produzindo o material da maneira correta, da maneira que você efetivamente quer para aquela determinada situação, e depois você pode trabalhar. Não vai ser um material perdido que vai ficar aí. Inicialmente, foi feito o trabalho em cima dessas partículas, né, desses pequenos cristais de spodumene, mas é possível também aplicar com o rejeito que a gente tem de qualquer produção que a gente tem. Essa partícula mista, como eu falei no início da apresentação, a gente não consegue estar controlando ela. Se eu quiser recuperar muito ela, eu tenho um outro mineral, a biotita, que vai me atrapalhar. Eu vou recuperar mais biotita do que essa partícula mista. Então, a gente tem essa sensibilidade no processo aí, ok? Para finalizar, só gostaria de agradecer a todo mundo, agradecer à CBL pela oportunidade. E eu fiz questão de uma coisa. Eu estou aqui apresentando, porém, esse trabalho não é um trabalho só meu. Isso é um trabalho de todas as pessoas que trabalham na rota lá com a gente. Eu coloquei aqui diretamente o nome de algumas pessoas que trabalham diretamente com a gente, no beneficiamento, no pessoal do Galpão de Geologia, porque foi por causa deles que a gente está aqui. O trabalho nosso é que a gente só é a cara, né? Mas todo mundo aqui é importante nesse processo para a gente. Beleza?